Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versos 2 e 3. A abertura dos selos. Recomendo que você faça a leitura de Apocalipse 6 e 7, capítulos 6 e 7, para você ter uma visão mais clara, mais ampla do que será compartilhado aqui acerca do assunto. Nós temos aqui a visão mais dramática revelada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus Cristo. É também a visão mais abrangente do final dos tempos e da vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo, revelada através dos selos. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, nós vemos a caminhada do próprio Cristo como cavaleiro e montado em um cavalo branco na sua jornada desde o começo até a sua conquista, a sua vitória final na implantação do reino de Deus, um reino de paz. No segundo selo, nós vemos a figura de um cavalo vermelho. Ele simboliza a guerra, homens matando-se uns aos outros por causa do desejo de domínio e poder e que provocaram dor, sofrimento e calamidades em toda a terra, levando ruína total às nações. Quando o terceiro selo é aberto, aparece o cavalo preto. Ele é o prenúncio de fome, de escassez de alimentos e de gêneros alimentícios cada vez mais caros. A fartura está se acabando e os mais pobres estão sendo arrasados e passando penúria cada vez maior. O quarto selo traz a visão da morte. Resultado inevitável da guerra e da fome é o cavalo amarelo. Ele e os 2 outros, o vermelho e o preto, andam juntos e trazem horror, sofrimento, dor e tristeza sobre toda a terra e os seus seres viventes. A abertura do quinto selo mostra-nos uma visão alentadora, apesar de todo o sofrimento mencionado antes. As almas dos mártires, por causa da palavra de Deus, estão debaixo do seu altar, protegidas pelo Senhor. Todos os que deram a sua vida por causa da Igreja e do Evangelho de Cristo, todos os que foram perseguidos ao longo da existência do cristianismo e da Igreja debaixo do altar de Deus, todos aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor até o fim. Ao abrir o sexto selo, o Cordeiro, Jesus Cristo, revela-nos o dia da ira, o dia em que todos os povos de todas as tribos e todas as nações estarão frente a frente com o Senhor Deus para lhes prestar contas acerca do que fizeram durante suas vidas. É o julgamento de Deus sobre toda a humanidade, o julgamento final. Aqueles que perseguiram a Igreja receberão a sua sentença final, e aqueles que recusaram a Cristo também receberão a sua sentença final. Os que perseguiram a Igreja por tentarem destruí-la ou difamá-la diante de Deus, e os que negaram a Cristo, porque apesar de ouvirem a palavra do Evangelho, não quiseram aceitá-lo. O sétimo selo tem um desfecho surpreendente. Ele é o grande sinal da felicidade dos servos do Senhor que permanecerem fiéis a Ele. É o sinal do livramento de todo o dano e sofrimento. Esta selagem nos lembra a grande missão da Igreja de Mateus 28, versos 19 e 20, que é pregar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Quem aceitar a Jesus Cristo será selado com o selo da promessa do Filho de Deus, como menciona o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios sobre o selo do Espírito Santo. Sua identidade de cristão está nesse selo.
e serve como medida de proteção para o juízo final. Quando olhamos para os selos, vemos os sinais ruins, tristes, escabrosos, até mesmo macabros. Mas também vemos sinais maravilhosos que mostram o quanto Deus e Cristo Jesus estão cuidando de sua igreja. E eles estão nos preparando para o dia da sua segunda vinda, mas também nos preparando para o julgamento da humanidade. Aqui ficam algumas reflexões. Já estamos vivendo alguns desses selos? Sem dúvida nenhuma. Existem algumas coisas acontecendo à nossa volta e que se parecem em muito com alguma narrativa dos selos que estão em Apocalipse 6. Você já tem o selo da promessa do Filho de Deus? Este selo é nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo, a salvação que Cristo Jesus quer dar a todo aquele que o buscar arrependido, pedindo perdão dos seus pecados a Ele. Você já está selado com o selo da promessa do Filho de Deus? E a última lição, a sua alma já está no altar do Senhor? Esta é a grande maravilha que nós podemos ver dentro do contexto e que pode fechar a nossa reflexão desse dia, dessa oportunidade. Com certeza estamos vivendo alguns acontecimentos mencionados nos selos de Apocalipse 6. Mas o selo da promessa do Filho de Deus está aí. É o tempo da selagem. Estamos selando e queremos selar mais. Se você ainda não tem esse selo, recomendo que você o busque. Há muitas pessoas pregando o Evangelho autêntico de Jesus. Todos nós desejamos estar no altar do Senhor. Você já está no altar do Senhor? Deus abençoe você, sua família, seu dia, seu trabalho, sua saúde, na paz do Senhor Jesus.